Boa noite, irmãos. Que a graça da cruz e o poder da ressurreição esteja com todos. Você, cristão, é fato ou fake? Se você morrer hoje, você estará na glória com Deus. É fake ou é fato? Eu queria que você respondesse depois da mensagem. Deixa as crianças responderem, mas eu queria que respondesse depois da mensagem. Êxodo capítulo 12, por favor. Livro do Êxodo, capítulo 12, por favor. Êxodo capítulo 12. Está dando uma reverberada aí? Versículo 5. E versículo 12 e 13. Irmãos, eu prometo não demorar muito, mas eu quero silêncio da parte dos menores e silêncio da parte dos maiores. Eu prometo não demorar. Mas quanto mais vocês falarem, mais eu demoro. Sou birrento. É fato ou fake? É fato. É fato. Pode perguntar à minha família que é fato. Tá bom? Êxodo 12, 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue passar, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Ó Pai, nós clamamos, em nome de Jesus, que esta noite, ó Deus, Tu abras o nosso entendimento, ó Pai, e que nós saiamos daqui, ó Pai, respondendo se somos cristãos de fato ou não, se somos salvos ou não, ó Pai, e que nós saiamos daqui, ó Pai, decididos a tomar uma decisão, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a semelhança do Natal, a Páscoa é hoje uma das festas mais distorcidas. O comércio e o secularismo e o consumismo inverteram completamente o significado da Páscoa. Por exemplo, no Natal, troca-se o aniversariante pelo Papai Noel. Troca-se a adoração pela refeição. Troca-se a presença de Cristo pelo presente. Na Páscoa, nós trocamos a saída do Egito pela entrada no Egito. A maioria das festas de Páscoa são festas carnais e mundanas. Troca-se o Cordeiro de Deus, que simboliza a purificação dos pecados, por um coelho, que simboliza a fertilidade. O paganismo. Troca-se o sangue purificador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelo chocolate engordador. Já parou pensar sobre isso? Troca-se o sangue purificador pelo chocolate engordador. Irmãos, só a palavra Páscoa tem muito a nos ensinar. A palavra Páscoa significa passar por cima. Ou seja, a morte passa por cima de todos aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa, lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, marcou o recomeço para os hebreus como nação. A Páscoa cristã celebra a saída do povo de Deus do Egito, rumo à terra prometida. A Páscoa cristã comemora
a saída do povo de Deus, do jugo, do pecado, do diabo e da carne, rumo a Canaã celestial. O cordeiro simbólico, lá do Antigo Testamento, apontava para o cordeiro real, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A pergunta que Isaque, filho de Abraão, fez ao seu pai: onde está o cordeiro? Foi respondida 1500 anos depois, por um tal de João Batista. Quando viu Jesus passando, ele bradou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, Jesus é o único que preenche todos os requisitos para ser este Cordeiro pascal, para ser essa ponte da graça divina que nos conduz novamente para os braços do Pai. Só Jesus ouviu a voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho o maior prazer. Aquele que nunca pecou, diz a palavra de Deus, que ele se fez pecado por sua causa e por minha causa. E outra coisa, irmãos, não foi a vida do Cordeiro que nos salvou. A Bíblia diz que foi a morte do Cordeiro que nos capacitou à salvação. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Agora, eu vou ser breve, mas eu quero ser direto com você. Primeiro, não basta saber que Jesus é o Cordeiro pascal. É necessário que você e eu nos apropriemos do seu sacrifício. Irmãos, se você sabe que não há outro meio pela qual você pode se aproximar de Deus, a não ser por Jesus Cristo, e você não apropria do sacrifício da cruz, isso não tem nenhum valor para a sua vida, nem para a minha. E eu vou ser extremamente duro aqui, mas é para o seu bem e para o meu bem. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você não deveria comemorar a Páscoa. A Páscoa não faz sentido nenhum para você. Você não está debaixo do sangue. O anjo da morte que vai vir não vai passar por cima de você. Pelo contrário, ele vai te pegar. Mas se você entregar a sua vida para Jesus, apropriando-se do sacrifício dele, aí sim, a Páscoa é para você, porque a morte vai passar por cima e vai cair sobre Jesus, irmãos. Outra coisa que você e eu deveríamos saber em relação à Páscoa é que Jesus, a partir da sua morte e do seu sacrifício na cruz, ele criou para si uma nova sociedade. A primeira sociedade, ela se encontra morta em seus delitos e pecados. Ela se encontra escravizada pelo mundo, pela carne, pelo diabo. A sociedade sem Cristo, ela é caracterizada pela morte. A sociedade em Cristo é caracterizada pela vida. A sociedade sem Cristo é caracterizada pela divisão e alienação. A sociedade em Cristo é caracterizada pela justiça. Não que nós somos melhores do que as pessoas, mas que a justiça de Cristo foi imputada, creditada, debitada na nossa conta. Irmãos, se Jesus não pagar pelos nossos pecados, a nossa dívida diante de Deus, ela é impagável. Você, por melhor que seja a sua conduta, a Bíblia diz que a sua conduta e a minha diante de Deus não passam de trapos, de imundícia. Sem Cristo, irmãos, todo ser humano está perdido, está morto, está totalmente incapaz de se achegar a Deus. Mas nós, infelizmente,
nós temos ouvido um evangelho desprovido de cruz, um evangelho desprovido do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você vem de uma cultura católica, o evangelho que é pregado para você, na maioria das vezes, é que você tem que ter uma boa conduta, que você deve atravessar os velhinhos na rua, que você deve ter um bom comportamento. Se você tem uma herança evangélica mais pentecostal, o que você ouviu ao longo dos anos é que você, para ser salvo, você tem que vestir diferente de todo mundo, falar diferente de todo mundo, carregar uma Bíblia debaixo do braço, frequentar uma igreja. Não, irmãos. A única forma de nós nos aproximarmos de Deus é por intermédio de Jesus Cristo. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem sangue. Não existe evangelho, irmãos, sem os brados de Jesus. Está consumado, está pago. Não existe evangelho sem o brado de Jesus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A única forma de nós nos libertarmos é por intermédio de Cristo. A Bíblia diz isso, que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E eu peço a você que não olhe para as crianças, olhe para mim. As suas crianças são lindas, mas o evangelho é muito mais lindo ainda. Daqui a pouquinho você vai poder abraçar a sua criança, mas antes de abraçar a criança, eu queria que você abraçasse o evangelho. Talvez você nunca mais vai ter a chance de ouvir uma mensagem de salvação na sua vida. Talvez seja o último dia da sua vida. E a Bíblia diz que buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O evangelho é uma santa convocação de Deus. O evangelho é um brado de Deus para mim e para você, dizendo que Deus nos ama de tal maneira que deu o melhor que Ele tinha, Jesus Cristo, para nos salvar. A mensagem do evangelho ela é séria. A mensagem do evangelho diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Este momento é glorioso, irmãos. Nós estamos vendo as nossas crianças louvarem e bendizerem o nome do Senhor. Parabéns para você, pai. Parabéns para você, mãe, que trouxe o seu filho, que permitiu o seu filho de participar deste momento. Mas isso é pouco, irmãos. Você tem que conduzir o seu filho aos pés da cruz. Se você ainda não foi, você tem que ir primeiro. Irmãos, não basta carregar um rótulo de cristão. Não basta carregar um rótulo de crente. Não basta carregar um rótulo de católico. Não basta carregar um rótulo de evangélico. Cristianismo é uma pessoa. A pessoa santa, bendita, eterna, majestosa de Jesus Cristo. Certa vez, uma multidão seguia Jesus. Aí Jesus pregou um sermão que eles acharam duro. Jesus disse assim: olha, para que vocês sejam salvos, vocês precisam de comer a minha carne, vocês precisam de beber o meu sangue, vocês precisam de aceitar o meu sacrifício naquela cruz. Diz que as pessoas disseram, em alto e bom som, duro esse discurso, e abandonaram Jesus. Jesus se virou para os discípulos, para os 12, e foi duro. Quereis vós ir também? Os discípulos olharam para Jesus e disseram: para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Os discípulos não disseram para onde iremos, mas para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Hoje, irmãos, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Irmãos, quanta coisa Deus proporcionou para mim e para você esta noite. A cantata das nossas crianças, a liturgia,
o momento com o Eduardo e a Clara ali na frente, todos eles apontando para a mesma direção, para Jesus Cristo. Irmãos, eu estou caminhando para o fim. Eu prometi que seria breve e vou cumprir a minha palavra, até porque vocês estão comportando direitinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sem Jesus, não tem evangelho. O que se prega na televisão não é o evangelho. O que se prega na televisão, o que se prega em 90% das igrejas hoje, não tem nada de evangelho. Evangelho é a pessoa de Jesus. Evangelho é a cruz. É lógico que tem a coroa, irmãos. Tem a vida eterna, tem o gozo eterno, tem a ressurreição dos mortos. Mas tudo passa pelo sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. É isso, irmãos. A pergunta que eu lhes fiz no iniciozinho: você cristão? É fato ou fake? Talvez você, até hoje, achou que é cristão. Mas talvez agora o Espírito Santo diz para você: você ainda não é cristão. O meu apelo a você, esta noite, é que você abra o seu peito, entregue a sua vida para Jesus. Eu não estou convidando para você se tornar membro da Igreja Presbiteriana do Vale do Sol. Isso é outra conversa. Se você quiser, ótimo. Se você não quiser, tem igrejas boas por aí. Vai lá. Não estou fazendo proselitismo aqui, não. Se eu quisesse fazer proselitismo e encher a igreja, eu colocaria Geraldo Márcio, e não Jesus Cristo. Hoje, você tem que dar uma resposta. Se você não responder nada, você respondeu. Nada. Você é cristão? Fato ou fake? Se não é, entrega a vida para Jesus. Segundo, você até é, mas as pessoas estão olhando para você e estão numa dúvida danada. Meu Deus, parece fake. Está esquisito, eu olho para ele, não está parecendo que é. Hoje é dia de você restaurar a sua vida, acertar a sua vida com o Senhor, colocá-la aos pés da cruz. Talvez você assim, puxa vida, eu sou um denorex. As pessoas estão duvidando demais. E a segunda pergunta que eu lhes fiz aqui: se você morreu hoje, para onde você vai? Talvez você diria assim: eu vou para o esparo espiritual. Purgatório não existe. Não tem purgatório na Bíblia, não. A Bíblia diz que só há dois caminhos. Um largo, espaçoso, onde tudo é permitido, não há placa de absolutamente nada. Você pode pisar até no talo. Você pode a 220 por hora. Mas o final é terrível. Mas tem uma porta estreita. Difícil de passar, mas você passa, caminha por ela, mas quando você chegar lá no final, é aquela coisa gloriosa e maravilhosa. Martinho Lutero, certa vez, disse o seguinte: eu vivo como se Cristo tivesse morrido hoje, vai ressuscitar amanhã e vai voltar depois de amanhã. Eu tenho uma simpatia muito grande por Lutero, mas eu acho que essa teologia de Lutero está horrível. Nós deveríamos viver como se Cristo tivesse morrido hoje, ressuscitado hoje, e pode voltar agora. Agora. Eu tenho notícia boa para te dar. Ou pode ser horrível. Você pode morrer hoje, sabia? Da mesma forma que eu posso morrer hoje. Mas a pergunta não é se eu posso morrer hoje. A pergunta é para onde eu vou. Se Deus me chamar agora.
Se eu fechar os olhos agora aqui, primeiro, vocês vão assustar a beça, não vão? Essa montoeira de homem caindo assim, tipo... Primeira coisa eu peço para cortar a gravação, para não ficar passando, né? O pessoal gosta de ver desgraça, né? Mas vocês podem ter certeza que os meus olhos vão fechar aqui. E na mesma hora abrirão na praça central da Nova Jerusalém. Sabe por quê, gente? Não é porque eu sou melhor do que ninguém aqui, não, pelo contrário. Eu acho que eu sou até pior do que todos vocês. Porque a salvação não é pelo mérito, é apesar dos deméritos. A salvação está à disposição de todos nós. Basta que você entenda hoje que você precisa deste sangue, esse sangue purificador de Jesus Cristo. Queria convidar você que curvasse a sua cabeça neste momento. Queria pedir até às crianças que fizessem isso. Curvasse a cabeça. Até as crianças precisam entregar a vida para Jesus. Foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha a singularidade dele. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha a singularidade de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi ele quem disse. Olha o que a Bíblia diz. Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Primeiro, se você ainda não recebeu a Cristo, hoje é o dia. A oração é simples. É só dizer assim, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti. Eu não quero ser senhor de mim mesmo, mas eu quero que Tu sejas, a partir de hoje, o pastor da minha vida. Eu quero que o Teu sangue purificador passe por mim e me purifique. Para você, que não seja não é bem um fake, mas é um fakezinho. Que você acerte a sua vida com Jesus hoje. Hoje. Ó Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Que essa noite seja uma noite de milagres, ó Pai. E que o maior de todos os milagres possa ser realizado no nosso meio. Que pessoas possam ser salvas aqui, ó Pai. Que pessoas possam se tornar de fato cristãs. Não cristãs nominais, como católico nominal e evangélico nominal, mas que seja cristão de fato, lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que essa pessoa possa nascer de novo, possa ser selada com o Espírito Santo da promessa. Eu clamo também, ó Pai, em favor daqueles que te servem há algum tempo, mas que estão assim frios, apáticos, e às vezes dando um testemunho horrível, ó Deus. Que essa pessoa possa acertar hoje a vida com o Senhor. Que ela possa entender aquilo que o Senhor fez por ela naquela cruz. E que ela possa manifestar gratidão. Que ela possa manifestar amor por Ti, vivendo de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Te peço, ó Deus, por cada criança que o Senhor trouxe aqui esta noite, que nos deu este privilégio, ó Pai, de poder ouvir canções que falam da cruz, que falam do Cordeiro. Muito obrigado, ó Pai, por essas crianças. Que elas sejam, num futuro brevíssimo, adolescentes do Senhor. Adultos
que servem ao Senhor, ó Pai. Que tudo aquilo que o Senhor ministrou no coração delas até hoje, ó Pai, possa crescer e crescer e crescer para a glória do Teu nome. Queremos agradecer, ó Pai, por cada família aqui representada, ó Deus. Que Tu derrames bênçãos, ó Pai, sobre a vida de cada um deles, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.